Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco como fazer uma interpolação com um gráfico, né? Nesses 3 próximos vídeos vou falar um pouco sobre essas formas de interpolar, intervalar. E nesse aqui vou falar sobre o gráfico, né? Então eu vou fazer uma animação simples de uma bolinha quicando parado aqui no lugar. Só pra gente entender um pouco mais sobre esse jeito, né? Então vou interpolar, vou fazer a blocagem com o stop motion keyframe ligado para ele não interpolar sozinho. Vou botar um keyframe aqui na frente também, copiando. Então vou fazer um squash, um stretchzinho, copiar e colar esse aqui em algum lugar aqui, que ele vai ser ficar aqui em cima, né? Eu vou copiar esse da volta aqui e o squash também aqui. Vou fazer também tipo um overshootzinho aqui de leve. Então, mais ou menos é isso, né? A blocagem. Então vou fazer ele subir em 3 intervalos. Então vou estender mais um para ter, porque na verdade aqui eu tô pensando por 2, mas não tem importância, né? Aqui porque como a gente vai interpolar por gráfico, na verdade vai ficar tudo por 1, né? Poderia ficar impar ou ímpar, né? Mas bom, a gente vai ver. Então eu já vou feita a blocagem assim, mais ou menos, que dá pra fazer colocar o Ctrl K para ele selecionar os keyframes, dar um Ctrl K para ele ligar o twin em tudo, Ctrl L ele tira, né? Ctrl K e aí, bom, o twin já está funcionando, a interpolação toda está funcionando, só que está tudo constante, né? Então não tem peso, né? Então aí que entra o gráfico, né? O gráfico é esse iconezinho aqui do lado. Tem 2 S e uns risquinhos laranjas, que é tipo a Bezier dele. E aí se a gente entrar aqui, a gente vai ver essa janelinha aqui, né? Então, sempre aqui no meio é o frame que a gente tá, né? Então se a gente for dando Apply Next, Apply Previous, ele vai pulando de keyframe para keyframe, né? Então aí a gente vai, keyframe 5, keyframe 7, né? Tá no frame 7, frame 15. E aí, os da direita e da esquerda é sempre o posterior, keyframe posterior e o keyframe anterior, né? Então aqui a gente está no 15, o próximo seria o 23, né? Então se a gente volta pro 15 aqui, ó, esse aqui está representando o 23 e esse aqui é o 7. Então se a gente, tá legal pra gente saber o que está sendo referente, né? Agora pra gente poder... Então, o que vai dar peso para a animação é a gente colocar aceleração e desaceleração nas coisas, né? No movimento todo, assim. Então, a gente vai começar a ver as curvas no gráfico, né? Então, por exemplo, aqui desse primeiro keyframe pro segundo, eu pensei numa desaceleração, né? Então, ele vai rápido para essa pose, então vai desacelerar para ela, né? Para poder acumular energia para depois soltar tudo de uma vez, né? Tem algumas formas que dá pra gente fazer. Uma, eu geralmente quando eu tô mexendo no gráfico eu só mexo nessas 2 janelas aqui de cima. Então se eu quisesse fazer uma desaceleração, eu mexeria na janela da esquerda aqui, que é o left time ratio. Então colocaria tipo 40, 50, 60. Bom, aí aqui a gente pode brincar, né? Aí dá um Enter, ele faz uma curva aqui já. Então, e se eu quisesse aceleração, eu mexeria aqui no da direita, né? Pra gente entender um pouco melhor também a curva que ele faz, né? Vou criar um desenho aqui, só pra gente entender um pouquinho melhor. E aí... se a gente pegar esse quadrado, né, um quadrado aqui, e aí lá naquele gráfico
pode estar assim, né? Então, keyframe 1 pro keyframe 7, sei lá. E aí, essa é uma curva constante, né? Agora, se a gente quisesse uma aceleração, a curva ficaria assim, ó. Aqui, ó, que nem um gráfico mesmo, né? Então aqui a gente tá meio que... Aqui seria o tempo, né? Então a linha horizontal seria o tempo. Então do 1 ao 7, então teria, sei lá, 2, 3, 4, até o 7, até o frame 7, né? Então aqui seria o tempo e aqui o espaçamento, né? Então conforme o tempo vai passando, o espaçamento vai aumentando, né? Então por isso que aqui é tudo muito próximo, né? Ele tá ganhando energia ainda, né? Ganhando energia para depois ir com tudo. E aí, se a gente quisesse fazer uma desaceleração pro keyframe 7, a gente veria uma curva assim, né? Mais ou menos. Então ele sai no pau assim e aí vai desacelerando. Os frames vão ficando cada vez mais juntos aqui, né? Aqui até já chegou na pose até mesmo no frame 6, por exemplo, sei lá, se a gente for separar isso aqui tudo em uma gradezinha, né? Então basicamente são esses dois desenhos, né? A gente pode interpolar também o gráfico por esses ícones aqui, que aí também tem vários desenhos de gráfico. Ah, e outra curva que a gente pode ver é o S, né? O S ele acelera e desacelera, né? Então, se a gente quiser fazer esse tipo de movimento também dá. E aí nessa janelinha aqui a gente teria então aqui acelerações mais forçadas, né? Ou mais sutis, que não mexe muito, e desacelerações sutis até o forçado, né? Quanto mais a gente vê a curva, mais forçado ele tá, né? Então, se a gente for ver o gráfico aqui, a gente pode também, em vez de usar esses quadradinhos, usar a Bézier dele. Só que aí ele vai mudar para as duas janelinhas, né? Não tem problema, é um jeito também de fazer. Mas agora a gente entendendo esse gráfico, né? Ó, então aqui, ó, é que aqui agora tá, em vez de para cima e para baixo, né? Tá daqui de cima para baixo, né? Então aqui tá muito pequeno, né? O espaçamento não dá pra gente ver muito bem. Então eu vou no próximo frame só para enxergar essa curva aqui. E aí, então a curva é basicamente a mesma, né? Então, como eu tô fazendo uma desaceleração aqui, ó, ele saiu no pau já, ele saiu rapidão aqui, e aí chegou encostadinho aqui no keyframe 5, né? Ele saiu rápido e chegou aqui, né? Então, mas isso também às vezes é um pouco complexo assim, de entender, por isso que é legal a gente testar bastante, né? E ver o que acontece quando a gente mexe uma curva desse jeito, né? Aí por isso que mexer nesses quadradinhos aqui de cima até é mais prático, né? Porque a gente estipula um valor fechado assim e vai brincando com valores, aumentando o valor, ver o que acontece, né? Então é legal sempre estar experimentando, né? Então aqui eu vou desacelerar, aí desse para esse eu vou acelerar, então eu vou criar energia. Então eu acelero, aí desse para aqui em cima eu vou desacelerar bastante, então por causa da gravidade, né? Então eu vou desacelerar e acelerar porque eu vou juntar aqui em cima e aí depois cair com tudo, né? Então o gráfico é como se fosse um gráfico de bola quicando, né? É tipo o arco que ela faria. Aqui ele chega rapidão também, então pode desacelerar para esse. Então quero desacelerar para o squash, então eu vou para o squash e aí pego da direita aqui. Aí, bom, basicamente dá para desacelerar em tudo também. Vamos testar. Coloquei uns valores mais ou menos aqui. Pode ser que eu tenha que alterar. E aí. Bom, aí é basicamente isso, né? Ó, tá mais ou menos funcionando, né? Dá pra gente polir. Como a gente tá animando por gráfico e aí vai depender então do estilo de animação que você está fazendo, né? Se é por 1, por 2.
Que aqui eu deixei espaçamento por 2, né? Cada 2 frames eu colocar um intervalo. Então, uma opção seria você quebrar tudo isso por 2, né? Então seleciona tudo. E aí tem uma engrenagem... tem esse botãozinho aqui, que é o Create Keyframes On. Clica nele. E aí aqui você coloca... se você quer que ele quebre por 2, por 1, por 3, né? Ele vai bater keyframe a cada tantos frames, né? Então, como é uma animação por 2, se fosse o caso, né? É só colocar 2 aqui e dar um OK. Aí ele já quebra tudo pra gente. E aí fica... Aí causa essa sensação também, né? Como a gente tá vendo por 1. Aí o por 2 fica estranho, porque parece que tá quebradão, né? Ou outra opção é deixar por 1 mesmo, né? Se a animação for por 1 e deixar com twin, né? E aí aqui a gente pode brincar em deixar de um keyframe pro outro sem espaçamento assim, né? Então, por exemplo, deixar junto aqui, né? Então, do squash pro stretch é rapidão, né? Então daria pra fazer assim também. Bom. Só que aí conforme a gente mexe pra direita ou pra esquerda o keyframe, ele altera no gráfico, né? Ó. Ele ficou mais quebrado, né? Porque a gente movimentou um frame pro lado. Aí tem que meio que ajustar de novo, né? Então posso até brincar mais aqui. Aí forçar mais também se precisar, né? Então, sei lá. Vou colocar aqui. Aí brincar mais com esse squash também. Forçar um pouquinho mais. Meio com muito tempo lá em cima, eu posso reduzir isso, né? Não, aí ficou muito rápido. Então 70 mesmo. Acho que é mais ou menos isso. Bom, então é meio que brincar, né? Então vai da linguagem de animação, né? Que a gente quer fazer. E é isso, né? Tipo, essa é a forma de intervalar com gráfico, né? Que é legal que a gente mexe com curva e se assemelha também bastante com 3D também, né? Que mexe com as splines e os gráficos. Então, é interessante a gente saber animar assim também. E eu acabo usando praticamente o máximo de formas possíveis de interpolar. Então, às vezes eu tô animando por 1, aí quebro por 2, com aquele botãozinho. Às vezes eu animo por 2, ou animo com gráfico, animo sem gráfico, né? Então, é uma mistureba assim. Então, essa foi essa aula aí sobre como essa forma de intervalar com gráfico, né? É isso, gente. Valeu, abração.